Olá! Durante esse período de prevenção e quarentena, os nossos encontros presenciais foram cancelados e nos veremos por aqui. Além dos vídeos dos cultos todo sábado às 20 horas, você poderá conferir também, toda terça às 8 horas, um vídeo devocional feito para você. Mantenha-se antenado nas nossas redes sociais para mais avisos e notícias. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo. Também nos siga pelo Facebook e no Instagram e compartilhe os vídeos. Queremos dar as boas-vindas a cada um de vocês. Neste ano, de uma maneira bastante atípica, na Semana da Paixão, onde normalmente temos tantas pessoas que vêm aos cultos e a gente quer lembrar e celebrar aquilo que Jesus fez por nós e celebrar também a Páscoa. Por conta do coronavírus, há recomendações, mas também nosso bom senso nos diz que é assim que deve ser. Então, nesse sentido, nós achamos uma alternativa e nós queremos deixar uma mensagem muito especial nessa Semana da Paixão, de uma maneira especial, alusivo à Quinta-feira da Paixão e também à Sexta-feira da Paixão. Eu saúdo vocês com uma palavra do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da morte de Cristo na cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Interessante como Paulo coloca esse descompasso. Para uns, aquilo é uma história sem o menor sentido. Para outros, que creem e conseguem entender a dimensão da justiça e do amor de Deus, veem nesta cruz justamente o grande amor de Deus e a grande chance de reconciliação da criatura com o seu Criador. Nós queremos celebrar este momento em nome do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E colocamos este momento em especial na presença do Senhor. E para isso também gostaria ainda de ter um tempo de oração. Senhor nosso Deus, como gostaríamos de estar agora reunidos aqui na Tua casa, com irmãos e irmãs na fé. Como seria bom, assim como os outros anos, estar reunido para tomar a ceia, lembrarmos, ó Deus, que em Cristo Jesus o Senhor nos amou de maneira tão intensa, que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, fale através da Tua palavra, fale através dessa comunhão virtual que possamos experimentar neste momento. Vem com Teu Espírito Santo tomar conta desse lugar, para que esta palavra, muito mais do que palavras humanas, sejam palavras que venham do Teu coração ao coração de cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a Tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a Ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a Tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti,
ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Quero trazer agora uma palavra do Senhor para cada um de nós. E eu confesso que é um momento tão diferente. Por um lado, estamos todos um pouco perdidos e, na verdade, até inseguros diante de tudo aquilo que está vindo sobre nós. Buscando, tendo esperança e, por outro lado, também lidando com nossos medos, nossas incertezas, mas também botando nossa fé, exercitando ela e crendo que Deus está conosco. Por isso, quero trazer um tema, cruz e o coronavírus. Que correlação nós poderíamos fazer com esses dois temas, cruz e coronavírus? Nesses dias de isolamento social, onde realmente eu tentei levar também a sério e à risca esse cuidado para que a gente possa se proteger e proteger outros. Até para sermos exemplos na qualidade de pastores. Mas naquelas saídas chamadas essenciais, onde eu tive que ir à farmácia uma vez, depois eu tive que ir ao banco uma vez, estive 2 vezes na padaria. Eu confesso que foi uma sensação bastante estranha, porque aquilo, eu percebia que isso não era absoluto. A gente acabava tocando aqui e ali, e de repente a luva, como eu tirava ela, onde eu deixava ela, e peguei no carro, na chave, abri a chave da casa, de repente eu pensei comigo, se isso de fato fosse agora para ser absoluto, eu não teria dado conta para me proteger e imunizar de uma maneira plena e 100% garantida. A própria roupa, o sapato, o chinelo, a carteira, o cartão de crédito, tudo poderia de repente estar carregando e contaminando, porque um vírus seria o suficiente. Eu me dou conta que, como somos frágeis na verdade, como nós somos suscetíveis a um tão pequeno e mísero vírus, me permita dizer isso dessa maneira. Eu já sempre achei que a nossa vida é frágil. Eu costumo dizer assim, nossa vida está sempre por um fio. Mas tem vezes que a gente enxerga o fio. E eu acho que nós estamos nesse momento onde a gente está sentindo esse fio da nossa fragilidade de maneira muito próxima. Na verdade, estamos sempre por um fio, porque se eu for, por exemplo, até Camboriú ou uma outra praia, você já imaginou que uma carreta podia se desgovernar, atravessar aquela mureta e a gente podia bater de frente e certamente seria o fim da nossa vida? Eu poderia me intoxicar com alimento, eu poderia experimentar uma descarga elétrica, eu poderia estar com câncer que talvez algum tempo e nem estou sabendo. Eu podia ter uma doença rara. De alguma maneira, há um milagre de Deus em torno da nossa vida o tempo todo e o seu cuidado. Estamos, de fato, o dia todo expostos a situações e risco de morte. Nesses dias temos visto que o fio pelo qual a nossa vida está suspensa, esse fio está, de fato, visível. Além de curta, muito curta, a nossa vida é frágil e é muito frágil. Nas férias de janeiro, eu tive a oportunidade de ler um livro que eu gostei de ler muito, esse livro, The Happiness Equation. É a equação da felicidade, de Neil Pasricha. E ele diz algo muito interessante, que para mim foi assim uma mega descoberta. Ele diz que
essa última geração de agora 20 a 30 anos é a primeira vez que a humanidade, ao invés de se preocupar com a sobrevivência e proteger-se, é a primeira vez que a humanidade, ela pode dizer, a preocupação dela, dos jovens, é como ser feliz. Pensei, isso é verdade, porque nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e assim a cada geração anterior, tenho certeza, cada um deles tinha a grande preocupação como sobreviver em termos de alimento e como se proteger diante das dificuldades da vida. E eu pensei, nossa, que privilégio nós termos essa geração hoje, nossos filhos, que podem dizer que a grande preocupação é ser feliz. Que coisa, né? Passaram 3 meses, eu tenho a impressão que também nossos filhos estão novamente no trilho daquilo que determinou séculos, pelos séculos, milhares e milhares de anos. Como sobreviver e como se proteger. O fio está sendo bem visível. Voltamos às necessidades básicas de sobreviver e para isso se proteger. Mas queridos, quando esse fio, que às vezes é invisível, às vezes é visível, e ele está sendo muito visível, quando esse fio se arrebentar na qual está suspenso ou suspensa a nossa vida. O que vem então? A gente cai para onde? A gente cai para um desconhecido? A gente cai para dentro de um túmulo? A gente cai para... ninguém sabe o que vai ser? O que a Bíblia fala sobre isso? Aqui eu lembro que Mário Cortella, esses filósofos brasileiros da atualidade, ele diz que assim como o sexo há 30, 40 anos atrás ainda era um assunto chamado tabu, ele diz que hoje nós temos um outro assunto que não era tabu, mas se tornou tabu. É o assunto da morte. Ninguém mais quer falar sobre a morte. A gente evita falar de morte para as pessoas. Muda de assunto, deixa para lá. A gente não acompanha mais os nossos avós até a morte, que era cuidado dentro da casa. Nos hospitais, as visitas na UTI são restritas. Não pode levar crianças. E na UTI nem se fala dessa hipótese. Na verdade, a gente já não vela mais as pessoas em casa. Elas são veladas numa capela mortuária. E a gente cerca as pessoas. Não vamos falar desse assunto. E a gente cerca as pessoas cheio de cuidado, evita constrangimentos, não se fala do assunto. Porque esse é um assunto que é tão real. Onde ninguém de nós vai escapar. E está na iminência de cada um de nós. Para uns pode levar 30 anos, para outros 50, para outros talvez 80. Mas um dia ela virá. Não deveria ser um assunto que a gente deveria sim tratar ele de uma maneira mais honesta? Quando este fio se arrebentar ou for cortado de maneira talvez aos 80, 90, 100 anos, para outros ele é precoce. Quando a nossa vida cai, ela cai para onde? Ninguém voltou para contar alguma coisa. Teve alguém que voltou. Jesus Cristo voltou. Nós estamos hoje na sexta-feira da paixão. E ele voltou no domingo de Páscoa. E ele disse, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer em Jesus Cristo, ainda que morra, vai para a vida. E vai para a vida eterna. De onde Jesus voltou para nos levar. E estar com Ele para todo sempre. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras os nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nós lemos em Hebreus 1. Ele nos falou por meio do Filho, Deus nos falou através do seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita e a majestade de Deus nas alturas. Hebreus 1, versículo 1 a 3. Queridos, Jesus é a resposta de Deus para a pergunta da morte. Quando aquele fio cortar, quando nós cairmos em Cristo Jesus, nós temos a resposta para o depois. E essa resposta, ela nos foi dada através da morte de Cristo, na sexta-feira da paixão. O assunto da morte tem uma resposta a partir da sexta-feira da paixão. Eu quero trazer brevemente ainda alguns aspectos. A cruz veio nos libertar de toda forma de pecado. No mundo moderno, com desenvolvimento científico e técnico, o ser humano criou uma consciência da sua bondade, de uma bondade inerente a ele mesmo. Somos bons porque praticamos coisas boas, desejamos o bem para a humanidade, e justamente em épocas como estas, agora, onde somos solidários, nós destacamos um lado bonito e bom do ser humano. É verdade. Mas é claro que o conceito de pecado soa como absurdo para dentro desse ser humano moderno que acha que na sua essência ele é e continua sendo bom. O ser humano até acha que a palavra pecado ela é uma agressão à dignidade humana. Vem a pergunta, mas falar do pecado, por quê? Tem algo a ser confessado? Não seria, de novo, a igreja, a moda antiga, a igreja da Idade Média, que vem gerar sentimento de culpa para o ser humano? Porém, queridos, o cristão, ele tem noção do seu pecado. Aquilo que faz ou deixa de fazer diante da palavra reveladora de Deus. A partir da palavra reveladora de Deus, nós sabemos do padrão do amor de Deus. E essa palavra reveladora de Deus, ela é algo como aquela janela que parece limpa. Principalmente à noite, né? Quando fora está escuro, a janela parece limpa. Mas de manhã cedo, quando os raios do sol começam a adentrar para aquela janela, atravessando, você vê cada pozinho, você enxerga as manchinhas, a sujeira dos insetos, e você percebe que através daquela luz, aquela janela não é tão limpa. O cristão tem consciência disso. Quando a luz de Deus brilha através de nós, nós nos damos conta de que existem coisas que não permanecem. E se você tem dúvida mesmo, se você é tão bom, queira honestamente ouvir o que a sua esposa diz a respeito de você. Ou você, esposa, pergunte honestamente ao seu marido o que ele acha de você. O que seu filho acha de você. E nós vamos perceber que a gente gosta de ver o outro a partir daquilo que ele faz. Mas a gente se enxerga a partir daquilo que nós achamos que somos e da nossa boa intenção. Mas a palavra reveladora de Deus nos lembra que nós somos pecadores e precisamos da cruz que paga por aquilo que nós não conseguimos arcar a partir do nosso pecado. A cruz, ponto 2, não é um detergente que limpa de alguma coisa. A cruz é a justiça de Deus para a nossa condição de pecador. Tem pessoas que gostam de entender a cruz de Cristo. Deus é amor, Deus perdoa. E claro que Ele perdoa, nós temos isso. Mas não foi assim que o perdão dele é um detergente, milagroso que vai fazer a limpeza do nosso mal e está tudo bem e no final está tudo certo. Essa morte da justiça de Deus é a morte do seu Filho Jesus, teve um altíssimo preço. Foi a morte de Cristo, foi sangue derramado.
E quando alguém nos ama de uma maneira tão intensa e tão radical, a gente não pode avacalhar a tal bondade. Quando um pai e uma mãe se esforçam pela educação do seu filho, e quando um filho se esforça para cuidar dos seus pais, no mínimo que a gente espera é um coração grato. Deus fez tudo em Cristo Jesus, na cruz, não para que fosse tipo um detergente para apagar nossa culpa e aquilo que nós não acertamos, mas cruz é justiça de Deus. Terceiro ponto, a cruz é o lugar de levar a minha confissão de pecados. É diante da cruz, simbolicamente falando, é lá que eu posso trazer a minha culpa e o meu pecado. Aqui eu lembro daqueles 2 criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Um todo arrogante dizendo, nossa, se tu és Deus e é o Filho de Deus, então desta cruz te salva a ti mesmo e salva também a nós. O ser humano consegue ser de uma maneira tão mal educada, tão cara de pau, eu diria, que é capaz de ainda dizer isso para Deus. Mas o outro teve uma postura totalmente diferenciada. Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. E quando ele fala, quando estiver no teu reino, ele entendeu que esse Jesus era o Messias, era aquele que devia de vir, era aquele que está pagando um preço para a salvação. Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. A cruz é o lugar da confissão. É o lugar de admitir nossa rebeldia e nossa total condição, aliás, nossa total falta de condições de lidar com os padrões de Deus. E confissão não é apenas declaração daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas é o confronto com a nossa própria natureza. Confissão é assumir que somos viciados em pecar, que nós temos uma coisa que se nutre do vício do pecado, do erro e toda a nossa incapacidade de agradarmos a Deus de maneira plena e absoluta. Paulo vai dizer em Romanos 7:24, maldito homem quem sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E ele diz, como é que pode as coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, e as coisas ruins que eu não queria fazer, essas eu acabo fazendo? A luta do apóstolo não era contra um fato isolado, um deslize moral, um escorregão, mas era contra uma força interior, um poder que insistia em mantê-lo afastado do propósito, do caminho de Deus. E aonde eu posso levar essa confissão? É para a cruz. E nosso mal não é apenas um deslize moral, mas é o rompimento com a aliança de Deus conosco, o seu propósito eterno de nos amar e ser o nosso Deus. O quarto e último ponto que eu quero ainda trazer, a cruz nos dá espaço para o arrependimento. Arrependimento. A palavra grega metanoia, quer dizer arrependimento, ela quer dizer um novo jeito de pensar. Havia o centurião que, diante da cruz, ele vê Jesus agora desfalecendo, dando o último suspiro. A cortina do templo, ela se rompe. Diz lá em Mateus que houve um terremoto, mortos ressuscitaram. E aquele centurião diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Isso é metanoia. De não acreditar, em crer, de achar que ele era o impostor e admitir que ele é o Filho de Deus. Arrependimento. Arrependimento é sair das trevas, de uma vida da escuridão para uma vida na luz. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.
Andar na luz não significa simplesmente fazer aquilo que eu considero moralmente correto e cristão, mas é encontrar a verdadeira humanidade a partir daquilo que Cristo fez para que a nossa humanidade fosse recuperada. Os santos não são seres celestiais distantes de nós, separados da nossa realidade. Os santos são feitos de carne e osso, mas diferente de nós, são homens e mulheres verdadeiros e verdadeiras. A humanidade é a primeira feliz experiência que fazemos ao nos aproximarmos de pessoas de Deus a partir da obra de Deus, do seu Filho Cristo Jesus na cruz. Queridos, nós precisamos da cruz. E eu tenho a impressão que todo esse momento que nós estamos vivenciando é uma grande oportunidade de Deus para que a gente volte a ouvir a realidade a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos e a verdade também a respeito do ser humano. O ser humano não consegue se puxar pelos cabelos e tirar a si mesmo de um naufrágio, de um afogamento. Precisamos da mão que vem de fora e nos leva para a salvação. E isso a cruz de Cristo, ela fez. Nós precisamos de Cristo, porque lá foi cancelado, conforme Paulo diz em Colossenses 2,14, foi cancelado o escrito de dívida que consistia contra nós. Eu ainda encerro com uma pequena situação que me chama a atenção, que destaca, palavras muito simples, a importância da cruz de Cristo. Eu vi uma vez um médico psiquiatra, eu li esse texto, dizendo que o trabalho dele é muito importante, porque através de terapia e através de remédio, ele pode ajudar muitas pessoas. E de fato, o remédio é algo maravilhoso, e tem pessoas que precisam uma vida toda desse remédio. Que coisa boa que a medicina nos alcançou de maneira tão favorável. Mas ele fala de uma situação de um senhor, já mais de idade. Ele, depois de todos os remédios, ainda dizia: eu não consigo, eu não estou bem, eu tenho medo, me sinto culpado. E aí o psiquiatra disse: então você deve procurar agora um psicólogo. Psicólogo não prescreve remédios, mas um psicólogo agora vai tratar das feridas da alma através da terapia, do diálogo e de perguntas e respostas. E esse homem então foi para o terapeuta. Passou mais um tempo, ficou cristalizado agora que este homem, na Segunda Guerra Mundial, ele havia matado algumas pessoas por conta das circunstâncias da guerra. Ele não se perdoava isso. Isso para ele foi uma afronta tão grande. E ele carregava uma culpa terrível. E agora esse terapeuta conseguiu cristalizar aonde estava a dor desse homem. E esse terapeuta, que também era cristão, ele disse agora: fulano, você precisa procurar agora o seu pastor. Vá até ele e peça que o seu pastor vá até diante da cruz. Foi o que ele fez, e agora, num aconselhamento pastoral, dado o momento, esse pastor então vai para a igreja e diante da cruz, este homem confessa a sua falta de capacidade de ter morto pessoas na guerra e de não conseguir lidar com tudo isso. E lá eles depositam isso diante da cruz. Eu acho que essa pequena história, ela nos quer mostrar: a cruz continua sendo o lugar onde nós podemos deixar o nosso pecado. E isso vale para os dias de hoje também. E eu encerro com uma palavra de Lutero: ou o pecado está pendurado no nosso pescoço, ou a gente decide pendurar o nosso pecado na cruz. Deus abençoe. Amém. Nós queremos orar ainda. Senhor nosso Deus, toma a nossa culpa, consciente e inconsciente. Toma, Senhor, nossa culpa real, nossa culpa imaginária. Toma, Senhor, também aqueles pecados ocultos, também aqueles pecados
dos quais talvez não temos nem noção onde machucamos pessoas. E onde ferimos, ó Deus, da Tua santidade. Ferimos e não alcançamos o padrão de Cristo. Vem, Senhor, toma a nossa condição humana e dá-nos a Tua condição, Senhor, através de Cristo Jesus, de sermos justificados do nosso pecado, através do sangue da morte de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. A palavra da cruz era loucura para aqueles que não a compreendem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a nossa cura, nossa salvação e para a vida e vida eterna. Em Cristo Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre cada um de vocês e permaneça com vocês hoje e sempre. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com o emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.